Arthur Lemos, este ato representando o senhor governador do estado, Eduardo Leite. Boa noite a todos e a todas. Quero fazer uma saudação especial ao presidente Walter Lídio, agradecer muito o convite, dizer que é uma honra estar aqui representando o governo do estado, o governador Eduardo Leite. Da mesma forma, quero fazer um agradecimento especial aos agraciados esta noite, do setor privado, o engenheiro Cláudio Teitelman, e o setor público, o engenheiro Faustino, que foi pegar o convite também pessoalmente, e a qual me orgulha muito dividir as fileiras do setor público com você, doutor Faustino, que tem feito um belíssimo trabalho de recuperação e atuação nas nossas estradas aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns. Também fazer uma saudação especial ao agraciado Germano, que aqui mencionou. Nos conhecemos nas empreitadas ambientais, junto ao Consema, não tão recente, quando veio como secretário de Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura, mas um pouco mais distante, quando ainda na Fundação Zoobotânica, no ano de 2006, a oportunidade que tive condições de dividir com o Germano e também com o secretário, ex-secretário Perfil Rosado, naquela oportunidade. Saudar também aqui a presidente do CREA, Nancy, qual já tivemos a oportunidade de fazer uma aproximação a todos os agraciados, acadêmicos, os agraciados pela inovação tão importante. É uma noite de festa. Deveria, de certa forma, aprofundar os temas das temáticas, uma temática aqui muito indicativa, que é a temática ambiental. Também trazer temas da engenharia, porque concordo quando a presidente Nancy menciona e diz que a vida nossa as soluções das nossas vidas passam pela engenharia, mas não posso me furtar de aproveitar este espaço com formadores de opinião, engenheiros e engenheiras, e trazer também uma mensagem de um tema um tanto quanto árido que nós estamos neste final de ano, de primeiro ano de segunda gestão do governador Eduardo Leite, que versa sobre o que nós pagamos de impostos. Como diz o governador Eduardo Leite, imposto não é fácil de tratar, não é bom, porque se fosse bom, não seria imposto, seria os arrecadadores, seria gratuito, seria espontâneo. Os arrecadadores diriam hoje, vou repassar uma verba aqui, fiz uma venda, fiz um trabalho, vou repassar para o setor público, prover a nós aquilo que temos que prover àqueles que não têm a capacidade ou condição, seja na área da saúde ou educação, mas principalmente aquele que serve a todos, mesmo aqueles que mais condições têm, que é a própria segurança. Na primeira gestão do governador Eduardo Leite, nós fizemos um trabalho de planejamento para que a gente viesse a adequar a estrutura do Estado para uma condição de alíquotas minoradas. Porque sabemos nós que convivemos desde a criação do ICMS lá na década de 80, com a Constituição Federal de 1988, com discussões governo a governo que tínhamos que modificar a alíquota. E por quê? Porque naqueles momentos não enfrentávamos os nossos problemas de frente. Buscávamos subterfúgios, buscávamos alternativas, atalhos, para que a gente não enfrentasse o que efetivamente era o problema, que era o desencaixe do gasto público. As receitas não faziam frente às nossas despesas. E sempre buscamos alternativas, seja através de empréstimos, há 40 anos, quando tínhamos capacidade, seja através de rolar a dívida até 1992, quando os estados podiam emitir títulos da dívida, o que compôs hoje o que nós temos de dívida pública com a União, que assumiu essas dívidas, seja através do uso da criatividade, quando criamos o Caixa Único, e em uma conta só, reunimos a conta de todos os entes estatais e a partir dali começamos a fazer o gerenciamento, que no início até funcionou, se sacava e depois devolvia, mas diante do descompasso que tínhamos,
começou-se a não mais se devolver. Aqui trago um exemplo que afeta diretamente a todos nós, quando a Portos, ao longo de 15 anos, investiu 30 milhões de reais em dragagem nas nossas hidrovias. Por quê? O seu recurso estava lá no Caixa Único e era utilizado para pagar salário e o compasso que tínhamos. Hoje, o trabalho que fizemos na primeira gestão do governador Eduardo Leite, a gente tem uma Portos, que é uma empresa, o recurso não está no Caixa Único e já tem assumido de compromissos de investimento em dragagens nas nossas hidrovias, na ordem de 350 milhões de reais. É isso que faz a diferença. Nós enfrentamos na primeira gestão uma reforma previdenciária, a mais profunda reforma previdenciária em nosso país. Chamamos aposentados, professores aposentados, engenheiros aposentados do DAE a contribuir para aquela que era um dos grandes descompassos. Estávamos com um déficit da Previdência na ordem de 12 bilhões de reais. Fizemos reforma administrativa, mexendo com direitos que até então eram cabíveis, mas que não estavam mais adequados à realidade, se comparássemos principalmente com o setor privado, Cláudio, quando tínhamos anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio. Chamamos os servidores naquele momento a dizer: não dá mais, temos que adequar a realidade. Adequamos essa despesa à nossa receita. Foi quando começamos a conviver, infelizmente por um curto espaço de tempo, com as alíquotas em 25%, que eram as chamadas blue chips, e 17% a alíquota modal. A isso nós preparamos o Estado. Nós não preparamos e o Estado não tem a capacidade de manter o seu funcionamento, aquilo que a nossa sociedade exige de serviços públicos, uma alíquota hoje, diante de uma aprovação de 2 projetos de lei em âmbito nacional, no Congresso Nacional, que está hoje 17% para tudo. Se nós não enfrentarmos esse problema de frente, passamos o governo do Eduardo Leite nessa segunda gestão sem maiores problemas. A gente pega os 4 bilhões da privatização da Corsanto, que deveriam ir para investimentos. A legislação autoriza para pagar o déficit da Previdência, que em que pese a reforma que tenhamos feito ter reduzido de 12 para 9 bilhões, e se nada tivéssemos feito estaria em 15 este déficit. Ele autoriza pagar este déficit e aquele recurso do Tesouro pagar salário para que a gente conviva até o final do exercício, até o final dessa gestão. Mas não é a forma que a gente tem de enfrentamento, pelo menos não o que demonstramos na primeira gestão do governador Eduardo Leite, não é a que não mostraremos nesta segunda gestão. Encaminhando para o fim, digo que a proposta de 19,5% para uma alíquota modal leva uma carga tributária menor de quando 25,17%. Ouso a dizer que se o ano passado o ente federal dissesse para os estados: adequem as suas alíquotas para que se cobre uma somente, não mais duas, seria muito mais fácil propor para a sociedade: vamos trocar 25,17 para 19,5, porque é menor do que a gente paga hoje. Ocorre que sem planejamento, de forma eleitoreira, é difícil. Hoje, nós pagamos 17% de uma forma que fica facilitado, mas quando a gente propõe 19,5%, a prima facie é um aumento. Mas não, é um realinhamento de alíquotas para que o poder público possa fazer frente às suas despesas. E não é despesas que não estão condizentes com o que hoje a gente vem prestando. Não foi por acaso que os indicadores de segurança são os menores da história. Reduzimos mais de 80%, por exemplo, o roubo de veículos. Isso influencia a nossa vida, o nosso custo. O seguro hoje está mais barato que outrora. Não é por acaso que nós investimos bilhões em saúde, onde 8 milhões de gaúchos são atendidos pelo SUS. Porque a tabela do SUS não é realinhada há mais de 20 anos. Tampouco não é por acaso que a gente elegeu a educação como prioridade e ampliamos os investimentos para que a gente tenha capacidade e condições de mais engenheiros que estejam entrando no mercado de trabalho, valorizando tão valorosa profissão que é a da engenharia. Chamo a atenção para que todos vocês possam, acessando os nossos sites ou também nos questionando, possam aprofundar esse tema. Não é simples, a gente sabe o
povo gaúcho tem uma cicatriz. Porque, como disse, ao longo de toda a sua história, desde 1988, discutiu o imposto. Mas naquela época era para discutir o passado, pagar a ineficiência da máquina pública. Agora nós queremos discutir o presente e o futuro, porque associado a uma reforma, além das quedas, a queda de arrecadação, associada à reforma tributária, nos próximos 50 anos, a distribuição do que nós arrecadamos aqui no Estado será de acordo com os próximos 5 anos que nós tivermos de arrecadação. Não é por acaso que 20 estados da Federação já realinharam as suas alíquotas para um patamar, inclusive superior ao que a gente está propondo. Então, peço que analisem com muito cuidado para que a gente tenha consciência do caminho que estamos tomando, para que lá no futuro a gente não olhe para trás e veja o quanto nós perdemos uma tomada de decisão equivocada. Parabéns aos agraciados, desculpa o tema enfadonho nessa noite de segunda-feira, mas é o que nós estamos lidando. Semana que vem tem uma votação importante, com certeza, para o futuro de todos nós, o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Obrigado.